Vamos agora para a quinta e última parte do discurso. O novo futuro do cristianismo, proferido no Madison Square Garden, em setembro de 1974, na presença de mais de 25 mil pessoas. Nesta parte é revelado o porquê de Jesus ter orado não uma, mas 3 vezes, no jardim de Getsêmani para que o cálice passasse dele. E tem sido interpretado erroneamente pela maioria dos pregadores. Esta é uma importante informação para todos que querem saber a verdadeira interpretação bíblica. Essa é a interpretação vinda do céu. Então vamos à quinta e última parte deste discurso revelador. Oração no jardim do Getsêmani. Oração no jardim do Getsêmani. Em nossa ignorância, nós cristãos carecemos do verdadeiro espírito da oração de Jesus, no jardim do Getsêmani. Lá Jesus falou a seus discípulos: "A minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo." E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: "Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 28 a 39. Ele orou desta maneira não apenas uma vez, mas 3 vezes. Ele estava triste até a morte. Muitos no mundo cristão acreditam que Jesus orou desta maneira por causa da fraqueza humana, recuando de sua missão de morrer na cruz. Nada pode estar além da verdade. Sob os tiranos romanos, centenas de milhares de cristãos foram martirizados. Eles nunca disseram: "Por favor, passe de mim este cálice." Quando o próprio Simão Pedro estava para ser crucificado, ele disse aos seus perseguidores: "Eu sou digno de morrer da mesma maneira como o meu Senhor. Faça-me um favor, crucifiquem-me de cabeça para baixo." Ele nem mesmo disse: "Por favor, passem de mim este cálice." Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, estava sendo apedrejado até a morte, ele não disse: "Passe de mim este cálice." Ao invés, ele morreu pacificamente, orando por seus perseguidores. Tal bravura não está limitada à Bíblia. Nathan Hale, um jovem oficial capturado na Guerra Revolucionária Americana, disse enquanto estava para ser executado: "Eu só me arrependo que tenha uma única vida para dar por meu país." Ele não disse: "Por favor, passe de mim este cálice." Vocês acham que o Messias, o Filho de Deus, era mais fraco do que todas estas pessoas? Especialmente se você acha que ele veio pelo único propósito de morrer na cruz pela salvação do mundo? Não. Se esse fosse o caso, ele seria desqualificado como um Messias. Não entendemos o Senhor Jesus. A oração no jardim do Getsêmani não foi proferida a partir de qualquer preocupação egoísta ou medo da morte. Jesus Cristo, nosso Senhor, estava pronto para morrer mais de 1000 vezes, se isso fosse a única forma de trazer a salvação da humanidade. A preocupação de Jesus era por sua missão. Ele se afligiu pelo sofrimento de seu Pai Celestial. Ele estava angustiado porque podia prever as terríveis consequências de sua crucifixão. Jesus sabia muito bem que sua crucifixão não era a vontade definitiva de Deus. Ele sabia que sua morte adiaria a realização do reino do céu mais 2000 anos, e que enquanto isso, a humanidade sofreria terrivelmente. Ele sabia que milhões de futuros seguidores teriam que sofrer, derramando seu sangue e sendo martirizados como ele havia sido martirizado. Ele sabia que Israel seria abandonada e devastada, e além de tudo, ele desejava trazer vitória e realização gloriosa para o trono de seu Pai no céu, e não retornar sozinho através da crucifixão. Ele esperava por uma volta triunfante ao lar. Por isso, no jardim do Getsêmani, Jesus fez seu final apelo desesperado a Deus: "Mesmo nesta hora, há qualquer forma possível de que eu possa permanecer na terra para realizar minha missão?" Se formos nos tornar os verdadeiros seguidores de Cristo, devemos compreender a aflição e angústia que Jesus Cristo sofreu. Além disso, se a crucifixão fosse a plena vontade de Deus, então Judas, o traidor de Jesus, deveria ser considerado como um herói e premiado com uma medalha celeste, porque alguém teve que entregar o Filho de Deus para o inimigo para ser crucificado. Contudo, Jesus disse sobre Judas: "Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito.
mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Em Mateus 26, 24. E porque Jesus gritaria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Se sua crucifixão fosse a vontade de Deus, Jesus estaria regozijado. Ele teria gritado: Deus, eu estou honrado. Alegre-se, Pai, eu sou vitorioso. O cristianismo de hoje tem preservado a visão tradicional de que Jesus veio simplesmente para morrer na cruz. Assim é como os cristãos entendem o assassinato do Filho de Deus, como a segunda vinda será realizada. Hoje, as pessoas não podem acreditar em nada que seja menos lógico. Deus é a verdade, e a verdade é lógica. Não pode haver perfeição na ignorância. Somente a oração dos cristãos não pôde levar Neil Armstrong para a Lua. A verdade científica era necessária. Eu mesmo também fui um estudante de ciência, e sei que Deus é também o Deus de ciência. A mensagem de Deus deve ser científica, lógica e convincente para os homens do século XX. Deixe-me agora vir ao ápice do tema desta noite discutindo como a segunda vinda de Cristo será realizada. Lemos no Evangelho: Eles verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 30. E no Apocalipse lemos: Eis que vem com as nuvens. Apocalipse 1, 7. Mas por outro lado, Paulo escreveu que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Uma profecia descreve o Senhor aparecendo com as nuvens do céu, e na outra, ele aparece furtivamente como um ladrão na noite. Estas duas profecias estão em conflito. Se ele vem como um ladrão, ele não pode ao mesmo tempo aparecer nas nuvens. Deveríamos escolher uma profecia e lançar fora a outra? O povo de 2000 anos atrás não sabia que a mensagem de Deus estava em símbolos. Ao interpretá-la literalmente, eles cometeram um grave erro. E quando os cristãos leem o Novo Testamento, não devem cometer o mesmo engano. Devemos ler a Bíblia no Espírito de Deus e descobrir o verdadeiro significado de seus símbolos e parábolas. 2000 anos atrás, todos esperavam que Elias aparecesse do céu azul, mas ele não veio dessa forma. Da mesma forma, eles esperavam que o Messias viesse das nuvens do céu, mas ele não veio dessa forma. Hoje, os cristãos esperam a chegada do Senhor do segundo advento nas nuvens. Mas vocês têm qualquer garantia que tais expectativas não serão desapontadas neste tempo? Sejamos humildes e abramos a mente suficientemente para aceitar ambas as possibilidades: sua vinda nas nuvens do céu e sua vinda como um ladrão de noite. Se você fixar sua mente apenas na vinda do Senhor nas nuvens, e ele vem como o Filho do Homem na carne, provavelmente você cometerá o mesmo crime como o povo de 2000 anos atrás. Entretanto, se você é humilde e capaz de aceitar o Senhor como o Filho do Homem na carne, a qual é a única forma dele poder vir como um ladrão, você ganha de qualquer forma. Você estará certo de encontrar o Senhor qualquer que seja a forma que ele venha. Se você sentisse falta do Senhor, seria somente porque ele veio como um ladrão. Se ele vem nas nuvens, você não teria com o que se preocupar. Todo olho o veria. As redes de televisão seguramente fariam isso. Mas eu devo adverti-los que Deus não enviará seu Filho literalmente com as nuvens do céu. Se você está contemplando o céu e esperando pela segunda vinda do Senhor, você ficará desapontado. Ele virá, mais uma vez, como um homem na carne. Esta é a revelação de Deus. Deixem-me testificar isto lendo as significantes profecias da Bíblia. Em Lucas lemos: sendo perguntado pelos fariseus quando o reino de Deus viria, ele, Jesus, respondeu a eles: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17, 20. Todos poderiam ver as nuvens do céu. Mas Jesus disse que não observaríamos a vinda do reino. O povo viu a vinda do Messias há 2000 anos atrás? Não, eles não viram, porque ele veio como o Filho do Homem na carne. A seguir examinaremos uma extraordinária afirmação de Jesus Cristo. Muitas pessoas perguntam: a Bíblia realmente diz isso? Olhem em Lucas, onde Jesus disse:
Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E Lucas 17, 25. Se o Senhor está vindo com as nuvens do céu, em poder e grande glória, com as trombetas dos anjos, quem ousaria rejeitá-lo ou causar-lhe sofrimento? Vocês o fariam? Estas são palavras de Jesus. Ele sofrerá e será rejeitado, porque ele está vindo como o Filho do Homem na carne. Por isso, as pessoas terão um tempo difícil ao reconhecê-lo como o Cristo. As igrejas cristãs e os cristãos devotos estão esperando a vinda do Senhor nas nuvens do céu. Todos eles estão olhando para cima, esperando por sua aparição. Mas se essa expectativa não for verdadeira, e o Senhor aparecer inesperadamente como o Filho do Homem na carne, como Jesus veio a este mundo na primeira vez, então o que ocorrerá? Primeiramente, o povo o rejeitará e causará sofrimento a ele. Não haverá fé na terra. Não haverá aceitação inicial de Cristo. Muitos cristãos pegarão pedras para atirar nele. Muitos cristãos o chamarão de blasfemo, um herege, um homem possuído por demônios. Essas foram as mesmas agressões lançadas contra Jesus há 2000 anos atrás. Em Lucas lemos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os destruiu a todos. Lucas 17, 26, 27. Esta é a descrição dos dias do Filho do Homem, e isto ocorrerá quando o Senhor vem como o Filho do Homem na carne. A vinda de Jesus como um homem anunciará o reino do céu, mas ninguém o atenderá. De fato, as pessoas rirão dele, o ridicularizarão e o perseguirão, e farão todo tipo de mal contra ele. E enquanto isso, o mundo continuará de seu modo habitual, em negócios carnais, comendo, bebendo, casando-se, até o dia em que o Senhor é levantado ao trono de julgamento. Quando o mundo o reconhece como o Senhor do julgamento, será muito tarde. A arca estará fechada. O julgamento já estará próximo. Agora, quero que considerem outra passagem. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, 8. Jesus questionou se haveria fé na terra quando Cristo retornasse. Por quê? A história pode se repetir. 2000 anos atrás havia tremenda fé. O povo orava nas sinagogas de manhã, ao meio-dia e à noite. Eles liam constantemente as Escrituras, escrevendo-as em suas lapelas, recitando-as todos os dias. Eles guardavam os 10 mandamentos e todas as leis. Eles traziam seus dízimos ao templo. Eles jejuavam e jejuavam. Entretanto, quando o Filho de Deus apareceu, eles falharam em reconhecê-lo e o condenaram para a cruz. Jesus encontrou alguma fé? Aos olhos de Jesus Cristo, não houve absolutamente nenhuma fé na terra. Assim, quando ele retorna como o Filho do Homem na carne, pode também não haver fé na terra. Milhões de cristãos e milhares de igrejas podem nunca ver o Filho do Homem vindo, porque sua vinda será na carne. Agora, finalmente vamos ler Mateus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22. O que isto significa? Porque estes devotos cristãos, que estão clamando em nome do Senhor, deveriam ser condenados como praticantes de iniquidade? Que erro eles teriam cometido? Por toda a história, muitos crimes e pecados têm sido cometidos em nome do Senhor, em nome de Deus. Não há melhor exemplo disto do que o que ocorreu no tempo de Jesus. As pessoas que conspiraram para assassinar Jesus Cristo e finalmente tiveram sucesso em crucificá-lo na cruz eram as mesmas pessoas que estavam fielmente seguindo a palavra de Deus dia e noite. Mas quando o Filho de Deus veio até eles cometeram o pior crime da história. Eles assassinaram o único Filho de Deus e fizeram isto em nome do Senhor. Da mesma forma,
Quando Cristo vier novamente até nós como um homem na carne, como podemos estar seguros de que os cristãos de hoje não serão os primeiros a atirarem pedras no Cristo que retorna? Hoje temos a mesma responsabilidade como o povo de 2000 anos atrás. Não importa quão grandiosas sejam nossas obras ou nossas orações. Quando Deus enviar seu Filho, se não o reconhecermos e não nos unirmos com Ele, Ele nos dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se é até mesmo verdadeiro que essa história se repete, então os cristãos de hoje poderiam se tornar os piores inimigos do Cristo em seu retorno. Eles podem tentar crucificá-lo novamente em nome do Senhor. Entretanto, embora a rejeição e perseguição inicial possa ser muito severa, Cristo não está retornando para ser crucificado novamente. O Senhor do segundo advento será vitorioso e finalmente será elevado ao trono de julgamento e julgará o mundo como o Senhor do julgamento. Quando ele é elevado ao trono, então todo olho o verá. Estará inegavelmente claro quem é ele. E aqueles que previamente o acusaram e o rejeitaram, lamentarão e se arrependerão por causa do mal que tenham feito a ele. Mas será muito tarde. O Senhor dirá a eles: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Senhor está vindo. E ele está vindo como um homem. Contudo, ele também está vindo com o poder e glória de Deus. E ele julgará o mundo. Somente o humilde será abençoado. O arrogante verá o inextinguível fogo. Significado das nuvens do céu. Então, qual é o verdadeiro significado das nuvens do céu? Vamos novamente lembrar que a Bíblia está escrita em símbolos. Jesus disse: eu sou a vinha, vocês são os galhos. É claro, esta é uma expressão simbólica. Da mesma forma, as nuvens do céu têm um significado espiritual, não um significado físico. Por exemplo, lemos no Apocalipse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17:15. A Bíblia indica que água é um símbolo para as multidões da humanidade decaída. O que são nuvens? Elas são água evaporada. A água está frequentemente impura, suja, com muitos elementos estranhos. Mas quando essa água é evaporada em forma de nuvens, esta deixa para trás suas impurezas. Assim, aquelas pessoas que são evaporadas e purificadas a partir do meio das águas da humanidade estão simbolicamente na posição de nuvens no céu. Jesus está vindo entre essas pessoas preparadas, o povo de Deus. Ele está vindo entre os consagrados cristãos renascidos, aqueles que são purificados, elevados, limpos do pecado. Eles formarão o fundamento do reino de Deus quando Jesus retorna para a terra. Este é o verdadeiro significado das nuvens do céu. Propósito de Deus realizado. Primeiros Adão e Eva. Deus pretendia realmente que seu reino na terra começasse com os primeiros Adão e Eva. Se eles tivessem obedecido verdadeiramente a Deus e alcançado a perfeição, Deus os teria unido em matrimônio celeste e estabelecido a primeira família na terra, de acordo com sua vontade. Esta família teria se tornado a pedra fundamental do reino de Deus na terra, com Adão e Eva como o verdadeiro pai e verdadeira mãe de todas as pessoas. O Jardim do Éden é a expressão simbólica para esse reino, e este mundo teria sido o motivo de alegria para Deus, segundo os Adão e Eva. Embora o primeiro Adão e Eva tenham falhado, o ideal de Deus permaneceu o mesmo. Deus determinou realizar esse reino ideal e cumprir o mundo de alegria. E 4.000 anos mais tarde na história bíblica, Deus pretendia restaurar esse reino de Deus na terra através de outro Adão aperfeiçoado. Jesus Cristo era esse Adão aperfeiçoado. Paulo chamou Jesus de o último Adão, ou o segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. Ele veio como o Adão aperfeiçoado 2.000 anos atrás no lugar do primeiro Adão, que havia falhado. A restauração somente de Adão não poderia trazer um reino. Deve haver uma noiva, uma mãe, outra Eva. Assim, Deus pretendia que este Adão aperfeiçoado
Jesus Cristo, restaurasse sua noiva, a Eva aperfeiçoada. Isto teria sido a restauração da primeira família, perdida desde o jardim do Éden. Terceiros, Adão e Eva. Entretanto, por causa da rebelião do povo escolhido de Israel, isto nunca ocorreu. Deus está determinado a realizar sua vontade. Assim, ele prometeu o retorno de Cristo. Aproximadamente 2000 anos se passaram desde a morte de Jesus Cristo. E agora, novamente, Deus está pronto para enviar seu Filho, na posição do terceiro Adão. Através de toda a história, Deus sempre esteve cumprindo seu objetivo em sua terceira tentativa. É verdade que o número 3 é o número de perfeição. Desta vez, Deus definitivamente realizará seu antigo ideal, abençoando os aperfeiçoados Adão e Eva em matrimônio sagrado, estabelecendo assim o fundamento do reino de Deus na terra. Esta condição final está profetizada no livro do Apocalipse como o banquete das bodas do Cordeiro. E o Senhor do segundo advento é esse Cordeiro, esse Adão aperfeiçoado. O Senhor está vindo como o Adão aperfeiçoado e ele restaurará a Eva aperfeiçoada. Então eles serão arrebatados como os primeiros verdadeiros pais da humanidade. E finalmente, a alegria de Deus estará completa. Pouco antes de sua crucificação, Jesus disse para Pedro: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, 19. O erro foi feito aqui na terra. O pecado foi cometido aqui na terra. Assim, o erro deve ser sanado e o pecado erradicado aqui na terra. Jesus pediu para orarmos: Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A terra é o problema. Esse é o motivo pelo qual Cristo deve voltar para esta terra. Muitos cristãos acreditam que no fim do mundo, Deus destruirá todas as coisas. O sol escurecerá, as estrelas cairão, e a terra será queimada. Um mero punhado de cristãos serão arrebatados no ar para passar o milênio com Cristo. Se Deus fizesse isso, então ele se tornaria um Deus de fracasso, e sua vontade original irrealizada para sempre. Ele estaria renunciando a esta terra para Satanás. Então Satanás realmente se tornaria o vitorioso, e Deus, um perdedor. Isto nunca ocorrerá. Deus é todo-poderoso. Ele nunca desistirá desta terra. Ela estava destinada a ser, e ela deverá ser, seu reino. Até Nova York deverá ser seu reino também. Vocês podem ser os cidadãos do reino do céu se encontrarem a vinda do Messias. Ele é sua esperança, minha esperança, e a única esperança da América e deste mundo. Entretanto, se falharmos em vê-lo, então o cristianismo não terá esperança. O cristianismo declinará. Seu fogo espiritual se extinguirá. As igrejas se tornarão túmulos do velho legado. Nosso mundo então estará sentenciado. Senhoras e senhores, eu vim aqui ao Madison Square Garden esta noite, em obediência ao comando de Deus. A Bíblia diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. Em Atos 2, 17. Estamos vivendo em tão extraordinário momento, no nascimento de uma nova era. O céu está muito perto. Se você ardentemente chamar por Deus, Ele lhe responderá. Vocês devem urgentemente perguntar a Ele: como posso saber se o que o Reverendo Moon está dizendo é verdadeiro? Não deixem que eu ou qualquer outra pessoa responda essa questão para vocês. Deixe que Deus lhes responda diretamente. Assim, sigam em paz e, por favor, perguntem para Deus ansiosa e sinceramente. Se coloquem diante de Deus em oração. Deus revelará a resposta para vocês. A nova esperança para a humanidade é o Messias. E esse grande e terrível dia do Senhor está próximo. E esse dia para você poderá ser grande ou terrível. Se você encontrar o Messias, para você esse dia será grande.
Mas se você falhar em encontrá-lo, então, para você, esse dia será terrível. Deus os abençoe. Obrigado por sua atenção. Então, depois de escutar este discurso, o novo futuro do cristianismo, em 5 partes, se convenceu que Jesus não veio morrer na cruz? E se não argumente comigo, gostaria de saber sua opinião. No próximo vídeo, mostrarei outro discurso espetacular, onde com certeza esclarece o porquê os Estados Unidos é a maior potência mundial, analisada do ponto de vista divino e providencial. Gostou do vídeo? Deixe um like ou um não gostei. E não se esqueça de inscrever-se para não perder o próximo vídeo. Comente ou pergunte. Ficarei feliz em responder.